Fiel a mim. Pietra não tem que lhe prometer nada. O que está... Nem mais uma palavra. Desacatou minhas ordens. E agora será preso. Está cometendo um grave erro. Eu só estava tentando proteger a jovem. Fique longe de Pietra. Está havendo um grande mal-entendido. A jovem pode confirmar o que estou dizendo. Eu só a trouxe para cá porque ela corria grave risco no castelo. O que diz não tem o menor sentido. Antes acusou Pietra por causa do veneno. Queria trazê-la para a masmorra de qualquer jeito. Sim, mas é porque eu precisava de uma desculpa. Não me engana mais. Agora já sei de tudo. Pietra também sabe de tudo. Justamente por isso é que corre tanto perigo. Eu não podia deixá-la na casa de onde veio, porque o conde estava lá. Tampouco poderia deixá-la no castelo. Ela veio comigo porque quis. Eu jamais a traria para cá à força. O que o Marquês está dizendo é verdade. O que passou pela sua cabeça? O que pretendia trazendo Pietra para o antigo cárcere da Ordem Pura? Então as pessoas perseguidas pela Ordem ficavam presas aqui? Nem tudo que se diz sobre o que ocorria aqui é verdade. O que importa agora é saber suas verdadeiras intenções. Eu já disse. Tudo que queria era proteger essa jovem que sempre me pareceu confusa. Não estou confusa. Exijo saber. Se trouxe para cá uma mulher chamada Lucy. Responda a pergunta. Uma vez, há 15 anos, trouxe para cá uma mulher chamada Lucy. Não pode ser. Será que estamos falando da mesma pessoa? Sou eu que faço as perguntas e ordeno que responda. Se for a mesma Lucy, é uma mulher procurada, muito perigosa, capaz de cometer vários crimes. Crimes? Sim, tanto que teve que fugir do reino onde vivia. Por uma feliz coincidência, eu a encontrei anos depois. O senhor matou? Ah, não. Pura, mas... não deu tempo. O que houve? Ela foi acometida pela peste e morreu. Não. Sim, teve uma morte dolorosa, infelizmente. Mas Lucy era uma mulher forte. Ela resistiu até o fim. Mas foi incapaz de derrotar essa doença tão terrível. Certeza do que disse. Faz muito tempo que prendeu essa mulher. Sim, mas me lembro muito bem de Lucy. Tenho certeza de que está morta. Lamento dizer, mas... a verdade é que a justiça foi feita. Como pode falar assim? Ela era uma criminosa. Ela poderia ter a chance de ser salva na fogueira, mas... a pestilência levou sua vida antes. De uma maneira ou de outra, a morte estava em seu caminho. É mentira. Não posso acreditar em uma única palavra do que disse. Calme-se. É tudo culpa desse maldito, desse desgraçado que matou a minha mãe. Então você... Corre, Pietra! Volta! Sada! Quem era aquela menina que estava com você? Afaste-se dela. Não ouse colocar suas mãos nela. Podia ter dado a essa garota um futuro muito melhor. Diferente do seu. Mas não se preocupe. Eu vou encontrá-la. O quê? Onde quer chegar isso? Quero agora é o seu silêncio. Não quero mais ouvir sequer uma palavra saindo da sua boca. Então, é filha de Lucy? Tudo o que precisa saber a respeito de Pietra é que ela é minha protegida. Sua Alteza está cometendo um grave erro. Deve se afastar dessa mulher ou ela colocará o reino em risco. Cale-se. Não assentire suas palavras. Eu jamais acreditaria numa superstição infundada. Não é infundada. A mãe dessa moça é uma bruxa. É mentira. Está proibido de falar da mãe de Pietra dessa maneira. Eu não vou tolerar esse absurdo. Tudo o que faço é pelo bem do reino, senhor. Não é verdade. Quando prendeu Lucy, não estava a serviço da coroa. Estava a mando da Ordem Pura. Eu não posso mudar o passado, mas eu não vou permitir que volte a espalhar o terror. Acalme-se. Eu não posso acreditar que minha mãe está morta. Pois eu garanto que está. Chega! Nem mais uma palavra. Muito bem. Verdade. Quando percebi
que Lucy seria condenada a pena capital e que estava às vésperas de sua morte, até pensei em salvá-la. Como assim? O que faria? Tive pena dela. Durante todo o tempo em que esteve presa, Lucy e eu, nós conversamos muito. Nós realmente ficamos muito próximos. Afaste-se de mim! Isso está prestes a acontecer. E para sempre. Agora, se você colaborar, se me disser tudo o que sabe a respeito de tudo... Eu já disse que eu não sei de nada. Mataram meu marido para confiscar os seus bens. Cuidado. Está usando as palavras erradas. As atitudes contra o meu marido que foram erradas. Ele era um homem bom, cheio de esperanças, de planos, preocupado com o povo, apesar de ser nobre. O seu único erro foi se aproximar de pessoas que só estavam interessadas na sua fortuna. Chega! Cale a boca! A partir de agora, você só vai dizer aquilo que eu quiser ouvir. Covarde. Eu e sua mãe, nós tivemos uma boa relação. Do que está falando? Foi o senhor que prendeu a minha mãe. Sim. Eu recebi ordens de cumprir a minha obrigação, mas ao ficar a sós com Lucy, eu percebi que ela era uma mulher confusa, muito sozinha. Não ouse ser desrespeitoso. Não, de maneira alguma. No tempo em que estive com Lucy, notei que, apesar de ter cometido grandes erros no passado, ela era uma mulher que queria mudar. Ela queria recomeçar. E queria muito fazer isso ao lado de sua filha. E por que a Ordem Pura estava interessada em Lucy? Porque ela é suspeita de ser uma bruxa. Revelaria ao príncipe se soubesse algo mais, mas... E da Ordem Pura, depois de tudo que aconteceu com Lucy, aqueles terríveis fatos me perturbaram demais. Eu passei anos me sentindo muito culpado. Não há verdade em suas palavras. Eu entendo o seu ressentimento. Mas o tempo lhe trará o entendimento e o conforto. No momento, eu apenas lamento ter sido mensageiro dessa tão terrível notícia. Ainda tem muito a explicar sobre o assunto, Marquês. Mas o principal a saber é que nunca mais deve colocar as mãos em Pietra. Ou será duramente punido. É esse o local? Sim. Eu ficava horas olhando em volta, tentando recriar os momentos que vivia com a minha mãe. É um lugar lindo. E estou certo que suas lembranças são ainda mais bonitas. Eu acompanhava o nascer e o morrer das flores, imaginando que minha vida seria assim. Apesar das perdas, eu acreditava que a esperança iria renascer a cada novo dia. Deve continuar acreditando, Pietra. É verdade que minha mãe desapareceu há muito tempo. E que sentia sua ausência como a própria morte. Mas eu jamais deixei de acreditar que voltaríamos nos encontrar. Eu sonhava que iria novamente me alinhar no seu amor de mãe. O mais puro e bonito que a mais linda flor. Esse amor existirá para sempre. Dentro do seu coração. Depois de ouvir tudo que o Marquês disse, eu olho em volta e tenho a sensação que as flores nunca mais vão nascer. Parece que esse campo logo se transformará numa grande clareira sem vida. Um grande vazio. Como isso que estou sentindo aqui dentro.
Acabou. Acabou tudo. O objetivo da minha vida era encontrar a minha mãe. Na minha imaginação, nós duas sempre estivemos juntas. Mas eu tinha a esperança de encontrá-la de verdade. Viva. Sinto muito. Saber que ela ficou presa naquele lugar escuro, sendo acusada de algo que não fez. A minha mãe não era uma bruxa. Eu acredito em você. Eu jamais me deixarei influenciar pela ideologia da Ordem Pura. Eu sei muito bem de tudo que fizeram e ainda fazem em nome da religião e do poder. Me assusta muito saber que a Ordem continua insistindo. Mas não em Bela Aventura. O horror do passado jamais se repetirá. Meu pai não permitiu que eles se instalassem no reino e perseguissem inocentes. Espero que isso não mude. Me assusta muito saber que a Ordem continua insistindo. Mas não em Bela Aventura. O horror do passado jamais se repetirá. Meu pai não permitiu que eles se instalassem no reino e perseguissem inocentes. Espero que isso não mude, apesar da crise. O povo saberá valorizar o reinado de meu pai. Mesmo descontentes com as dificuldades, as pessoas precisam reconhecer que o absurdo de perseguir e queimar inocentes nunca mais aconteceu por aqui. E agora? O que farei da minha vida? Eu tenho medo de voltar para casa. O Conde Severo pode tentar... Não precisa voltar para sua antiga casa. Se os acontecimentos te obrigam a começar uma nova vida, me deixe participar. Me deixe fazer planos ao seu lado. Eu sou uma simples plebeia. Então é livre para escolher o que deseja. Eu quero que seja minha dama. Eu quero que seja a minha princesa. Se você quer brincar, eu posso ser a chuva, molhar o teu cabelo, sentir teu coração, sentir o... Nesse período, Cedric foi seu grande companheiro e conselheiro. Mesmo que eu não confie totalmente nele e condene muito de seus atos, não há como negar que ele é leal a meu pai. Contará ao rei sobre a aliança do Marquês com o Conde Severo. Sim, mas estou certo que ele já se adiantou e contou tudo. Agora precisamos ir. Já nos arriscamos muito e há uma movimentação estranha por aqui. Podem ser nomes do Conde Severo. Está preparada para voltar ao castelo comigo? Dessa vez, não entrará escondida como aia ou integrante da trupe de bufões. Entrará como você mesma. No castelo onde um dia me ajudará a governar Bela Aventura. Será que tudo isso não é loucura? Não. Essa é a nossa história. E agora vamos começar do jeito certo. Se você quer brincar, eu posso ser a... Não estou segura de que é o melhor a se fazer. Confie em mim. Vamos conversar com meu pai, explicar tudo o que aconteceu. Eu tenho certeza que estará segura aqui. Já não era sem tempo, Henrico. O que aconteceu? Estava cravada no trono hoje cedo. No meu trono. Isso significa que o castelo continua vulnerável. E que precisa... Se eu estivesse morto, nesse momento você seria o novo soberano de Bela Aventura. Precisamos reforçar a segurança do castelo. Precisamos fazer com que você esteja pronto para me suceder. E que todos devem saber que a coroa tem um herdeiro firme. Portanto, seu primeiro ato público será comandar a execução de Jacques. Foi Jacques quem disparou a flecha no trono? Não, mas está claro que foi uma provocação de Severo. Nós não podemos permitir que ele faça o que bem entender. Que invada o castelo, que ameaça... Confessou ter conspirado com o pai? Não.
Então não posso concordar com essa execução. Eu estou certo que concordará quando eu explicar tudo. Pois eu também tenho um assunto a tratar com o senhor. E espero sua compreensão. É sobre Cedric. Eu imagino que, na verdade, deve ser por causa dessa moça. Então, você não precisa explicar nada. Cedric já me falou. Pois eu duvido que ele tenha falado que facilitou a entrada de Pietra no castelo Amando do Conde Severo. A missão de Pietra era me envenenar. Quê? Mas é claro que ela não cumpriu tal ordem para revelasse os seus segredos. Alguns muito antigos. Do que está falando? Cedric conheceu a mãe de Pietra quando ainda era um membro da Ordem Pura. Mas quem é a mãe dessa moça, afinal? Uma inocente, majestade. Ela foi presa injustamente pelo Marquês e faleceu nessa época. O passado nunca morre. Portanto, Cedric terá muito que se explicar.